Esses caras só conseguiram arrancar 3 vitórias do Flamengo. 3 vitórias e 34 jogos. É humilhante, é degradante o que está acontecendo aí no Vasco. Eu vou falar uma coisa aqui que todo mundo vai ficar chateado comigo, mas não tem problema. Hoje parecia um time sub-15 contra um time profissional. Por quê? E é uma pergunta sincera e honesta que eu faço aqui. Por que o Vasco peida tanto pro Flamengo? Por que peida? Peida na cueca. O Vasco da Gama, os jogadores do Vasco da Gama devem estar borrados em campo. Tomamos mais uma porrada na mulambada. Tomamos mais uma porrada do Flamengo, se tornando um eterno freguês dos urubus, da mulambada. Era disso que eu estava falando. Agora. Porque da forma como está, cara, é muita humilhação, é muita sacanagem com a instituição Vasco da Gama. Irmão, diziam que a culpa era do Eurico. A culpa era do Eurico. Eurico morreu. Aí 34 jogos, mano, contra o Flamengo. 34 jogos. Passou pelo Vasco. Um monte de vagabundo de pilantra aí. 4 gestões que passaram pelo Vasco. Esses caras só conseguiram arrancar 3 vitórias do Flamengo. 3 vitórias e 34 jogos. Não ri. É humilhante, é degradante o que está acontecendo aí no Vasco. Hoje eu até perdi o fôlego de xingar, de falar palavreados, mas hoje, durante o jogo, eu fiquei revivendo o Vasco lá de trás. Fiquei pensando, esse não foi o Vasco que eu vivi. E esse era o Vasco que eu queria para as novas gerações. Porque eu, Laureano e meus colegas de bancada já viram o Vasco campeão. E essa nova geração vai ver o quê? Desculpa, não vai ver nada. Da maneira que estão tratando. Trágico. Eu vou falar uma coisa aqui que todo mundo vai ficar chateado comigo, mas não tem problema. Hoje parecia um time sub-15 contra um time profissional. No primeiro tempo. E no segundo tempo, o Vasco foi porque a torcida cantou. Porque a torcida foi e empurrou. Parece que a gente tá jogando um time profissional hoje, Flamengo profissional e o Vasco juvenil. Juvenil. A disparidade não é só técnica, não, gente. A disparidade é principalmente física. Tá bom. Bom, torcedor vascaíno, vambora falar sobre essa vergonha, ridículo que acaba de acontecer no estádio jornalista Mário Filho, no Maracanã. Mais uma derrota do Vasco da Gama para o Flamengo. Uma vergonha. E é louco, porque essa cena, infelizmente, tá? Essa cena de pós-jogo de Vasco da Gama e Flamengo já se tornou normal, rotina. É uma vergonha para o Clube de Regatas Vasco da Gama. É uma vergonha para você, Pedrinho. É uma vergonha para você, Fábio Carilli. É uma vergonha para você, Felipe. Para você, Luizinho Quintanilha. E eu cito principalmente vocês que fazem parte da história do Vasco da Gama e hoje estão dentro do vestiário, porque o Pedrinho colocou. É uma vergonha para vocês fazerem parte dessa vergonha de hoje. Mais uma derrota para o Flamengo em clássico. Mais uma derrota. Já se tornou normal o Vasco da Gama perder para o Flamengo.
Estranho seria se eu chegasse aqui nesse pós-jogo e falasse sobre uma vitória do Vasco. Estranho seria, porque virou rotina pros caras. E vou falar. Eu vou falar porque tem que falar. Vou falar sobre aquilo que me dói, porque dói pra caramba. Dói muito. O que o vascaíno mais quer é chegar num clássico contra a equipe do Flamengo e vencer. Não vai não! Ele não vai não! E não se dá esse direito ao vascaíno. Foi-se tirado do vascaíno o direito de vencer o seu maior rival. O seu maior rival, o Vasco não vence. Dos últimos 30 jogos, torcedor, dos últimos 30 jogos, são 3 vitórias do Vasco, com essa partida de hoje 31. Então, dos últimos 31 jogos, o meu, o seu, o nosso Vasco da Gama venceu apenas 3. Apenas 3, torcedor. Você acha isso normal? Você acha que há rivalidade nisso daí? Não há. É uma grande vergonha. O Vasco da Gama no primeiro tempo se acovardou. Mas eu sempre aprendi, eu sempre ouvi de vascaínos, eu sempre ouvi do meu pai, eu sempre ouvi dos meus familiares, eu sempre ouvi dos vascaínos que me cercam, que Vasco e Flamengo não interessa se tem um elenco melhor ou pior, é clássico. E não apenas Vasco e Flamengo não, qualquer clássico é clássico, qualquer clássico se resolve dentro de campo. Por quê? E é uma pergunta sincera e honesta que eu faço aqui, por que o Vasco peida tanto pro Flamengo? Por que peida? Peida na cueca. O Vasco da Gama, os jogadores do Vasco da Gama devem estar borrados em campo. Borrados em campo. Amedrontados em campo. Porque assim, meu amigo torcedor, não há explicação. Não há explicação para o que se viu hoje no estádio Jornalista Mário Filho. Uma vergonha, um desempenho pífio. Um desempenho pífio. Assim, é revoltante, cara. A minha palavra é essa. É revoltante. Eu tô chateado, eu tô revoltado. Eu tô incrédulo com o que aconteceu hoje novamente no Maracanã. O Vasco perde, o torcedor vascaíno que sai da sua casa para acompanhar o Vasco da Gama no Maracanã com a expectativa de uma vitória, vê isso que aconteceu. Vê isso que aconteceu. Vê cenas ridículas de briga no estádio Jornalista Mário Filho, dentro do gramado desses jogadores patéticos do Vasco da Gama, que nos se impõem durante 90 minutos e querem se impor após o apito final. Numa tentativa de, não sei, de mostrar. Quer mostrar pro torcedor. Assim, é chato. É chato ter que vir aqui sempre falar sobre isso. É chato ter que vir aqui sempre reclamar sobre a postura do Vasco da Gama. Mas, é assim, é de se entristecer. É de se entristecer. Fica triste não. Fica triste não. E hoje, tomamos mais uma porrada na mulambada. Tomamos mais uma porrada do Flamengo. Ainda bem que não fui no Maracanã hoje, acompanhei aqui de casa. Mais uma vez. Se tornando um eterno freguês dos urubus, da mulambada. Que a gente falou aqui antes dos nossos vídeos que a gente não tinha condição. A torcida do Vasco hoje foi bem esvaziada no Maracanã e a torcida do Flamengo tomou conta do Maracanã hoje com toda certeza. É verdade. Galera, vamos começar aqui a nossa live de pós-jogo, depois da meia-noite, de mais uma derrota do Vasco na temporada e mais uma derrota do Vasco diante do Flamengo, diante da mulambada. Mais uma vez, perdemos, mais uma vez, viramos motivo de piada, de chacota, aonde ninguém aguenta mais. Há muito tempo, ninguém aguenta mais a sacanagem, a putaria que fizeram com o Vasco da Gama. É impressionante. É impressionante o que acontece hoje com o Vasco da Gama. No primeiro tempo, gente, de um filme de terror, cara. Isso que a gente está aqui no quarto escuro. Um filme de terror. Um time omisso, um time apático, um time sem vontade.
segundo tempo, que deu uma pequena melhorada em 15 minutos. Aí o técnico do Flamengo, inteligentíssimo, mudou a equipe. E aí o Flamengo começou a dominar. O Flamengo hoje tem treinador, né? Diferente do Vasco. Tem treinador e tem time, diferente do Vasco da Gama. Que trágico! Sem treinador, sem time, sem presidente, sem gestão, sem porra nenhuma. Vasco não tem rigorosamente nada. Nada. Que merda, hein? Sabia não?